Amados, a palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 5, sabemos que somos de Deus, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Outra tradução diz, está sepultado no maligno. Queridos, por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. É maravilhoso o Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é morte e ressurreição. Para quem? Para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo veio e nos atraiu para nos fazer morrer para nós mesmos. E nos ressuscitou, e a vida dele agora está em todos aqueles que foram crucificados, que creram na sua morte e ressurreição com Cristo. Cristo agora tornou a vida deles, a nossa vida. Gálatas 6,14 diz, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O regenerado, ele está na luz, porque Cristo é luz no interior dele, não é mais trevas. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos bíblicos. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 26, Atos capítulo 26, minha avó sempre dizia, quem não tem paciência não cozinha pedra. Atos 26, versículo 18, o que a palavra do Senhor diz? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas, o mundo jaz sepultado no maligno. Olha só, o mundo todo. Mas ele, gentilmente, graciosamente, misericordiosamente, nos fez crucificados para o mundo e vivos para Deus, mortos para o pecado e vivos para Deus. Ele nos crucificou para o mundo e crucificou o mundo para nós. Eu estou falando do mundo pecaminoso. Claro, o mundo trevas. Sim. Agora, olha só o que está dizendo esse versículo. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz o Senhor Jesus Cristo, está falando a respeito dele. Santificados em Cristo. Não há vida de santificação se não estiver em Cristo. Ah, mas eu deixei lá vamos dizer assim, eu deixei de beber, fumar, jogar, usar droga. Não é assim a santificação. A santificação é por Jesus Cristo. Quanto mais de Cristo está sendo manifestado em você, em mim. Quanto de Cristo eu tenho? Isso significa mais santificação. Porque a santificação não está atribuída a mim e a você, está atribuindo a Cristo. A Ele que é santo em nós. Agora, Ele nos converteu das trevas para a luz. Esses dois reinos brigam. Vamos lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O que ele diz? Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem esses dois reinos aqui nesse mundo, de luz e trevas. O governo de Deus e o governo de Satanás.
o império das trevas e o reino do Filho do seu amor. Qual deles eu e você pertencemos? Qual a diferença? A cruz. Se nós tivermos a experiência da nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo pela cruz, é uma experiência pela fé, nós somos tirados de um, colocados no outro. Mas haverá sempre essa luta aqui. Vamos continuar lá. E ainda ele diz, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Se o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou para o reino do Filho do seu amor. Que comunhão! Que harmonia entre Cristo e o maligno. Maligno está por aqui nesse mundo? Perfeitamente, o mundo jaz no maligno. Mas que comunhão alguém ser de Cristo com alguém que ainda não nasceu de novo, que é do maligno? Que comunhão que há? No outro vídeo eu mencionei, você sai com seus amigos, seus colegas, o que é colocado na mesa é desfrutado por você também. Tudo que colocam o ímpio, o dos malignos, a velha criatura, que não é nova criatura, pode dizer até que é cristão, que participa da mesma denominação que você, mas jamais nasceu de novo, não nasceu no reino de Deus para ter o governo de Deus sobre a sua vida, e você mistura com tudo. Que comunhão, que relacionamento tem das trevas com a luz? Se está tendo, é porque todos são trevas. Porque luz e trevas não combinam. Quem disse isso? Eu? Eu não sei nada disso. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Que comunhão que tem? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Nem das trevas. Vós, porém, sois raça eleita. 1 Pedro 2,9. Sacerdócio real. Vocês são sacerdotes. Com governo, com realidade de governar. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é luz ou é trevas? Se é luz, não mistura com as trevas. Se tem plena comunhão com pessoas, plena comunhão, eu estou falando, não é que é questão que você não vai viver com elas, não vai trabalhar ao lado delas, com elas, não vai estudar com elas. Eu estou falando plena comunhão. Você pode estar ali na escola, os meus assuntos, porque você deve estar fazendo o mesmo curso, né? Para chegar num fim único. Agora, e na sexta-feira, quando sai a galera? Você é igualzinho a todos? Participa de tudo? Os sentimentos? Para onde vão? O que praticam? Se você pratica, vive como eles, você é um deles. Diga com quem tu andas.
dir-te-ei quem tu és. Não é um ditado popular? Agora, uma pessoa que anda com o Senhor Jesus, diga com quem tu andas. Eu ando com o Senhor Jesus Cristo. Vou dizer quem você é. Você é parecido com Jesus, você faz parte da turma dele. Quer ser nascido de novo. Ser realmente um cristão. Que eu repito aqui, meus queridos, ser cristão não é participar de uma igreja denominada cristã, seja evangélica, seja não evangélica, sei lá o quê. Cristão é aquele que ganharam a vida de Cristo quando eles creram que foram crucificados com Cristo, foram ressuscitados com Cristo. Na ressurreição eles vão dizer: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, porque Cristo que vive em mim, eu ganhei a vida de Cristo porque eu fui crucificado e fui ressuscitado juntamente com Ele pela fé, naquilo que a palavra de Deus diz. Eu era trevas, agora fui feito luz pela luz, que é Cristo. Eu era do império das trevas, agora não. Eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Fui regenerado. Estou salvo. Não vivo mais no pecado. Por quê? Porque ele me matou para o pecado e me ressuscitou para uma vida santa. E se eu pecar? Eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Olha só o que está dizendo aqui na palavra do Senhor. 1 João 1,7. 1 João 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele, o Senhor Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, comunhão com os que estão na luz, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podemos ainda cometer pecados? Nós estamos sujeitos. Mas se nós estivermos na luz, haverá arrependimento, confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas não peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Isso não é viver. Isso não é viver do cristão. Aquele que Cristo habita. O pecado torna-se um acidente na vida de uma nova criatura. Não uma prática. A prática é santidade. Porque o santo habita no interior dessa nova criatura, queridos. Mas haverá luta. Enquanto nós estivermos no mundo, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele habita em mim e em você. Para nos fazer mais do que vencedores. Mais do que derrotados. Cristãos aí, nova criatura, derrotados. Tem alguma coisa errada na vida deles. Talvez na cabeça, porque eu fui batizado naquela água. Na água. Você foi batizado em Cristo, na morte com Cristo, o batismo de morte para a velha vida, escrava do pecado, conforme o Romanos 6,3. Aí que está a diferença. Olha lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz: digo, porém, está falando para cristão, para nova criatura. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós temos ainda desejos da nossa carne? Temos. Eu e você.
Mas elas governam a gente ou elas são governadas? Elas só serão governadas pela vida do Espírito. O que é nascer de novo? Nascer do Espírito. Para poder ter vida do Espírito, que é a vida de Cristo no nosso interior, queridos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Essa guerra está onde? Essa guerra está em mim e em você. A velha criatura não tem essa guerra, ela tem guerra de consciência. Por quê? Porque está com medo das consequências depois. Mas não tem guerra do espírito contra a carne. Porque o espírito da velha criatura está morto. Vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Agora, quando você foi vivificado, Espírito Santo habita em você. Agora você tem luta. Agora nós temos lutas. Mas é uma luta já vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele que venceu habita em mim e em você, para nos fazer mais do que vencedores. A batalha está aí. Eu estou sendo governado pelo Espírito Santo ou estou sendo governado pela minha carne, minhas concupiscências, meus desejos? Desejos legítimos, mas não podem ser usados em ocasião errada. Se for usado desejos legítimos, usado em situação que ainda não é para ser usado, é pecado. Entendido, queridos? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele é a nossa vida. Vamos gravar mais um, onde está a palavra de Deus para nos fortalecer. Irmãos, queridos, sem a palavra de Deus, não tem vitória. Que o Senhor nos ajude nisto.